nossas Bíblias em Mateus 13. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém? Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e o outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, pode se assentar glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz a respeito da parábola do semeador. Glória a Deus. O Senhor, ele ensinava por parábolas para as pessoas entender, compreender o que ele queria dizer. Nessa parábola do semeador, o Senhor quer dizer, quando, glória a Deus, aleluia, o semeador saiu a semear. Então, naquele momento que Jesus estava ali ensinando aquele povo, aleluia, ele queria dizer que ele era um semeador. Quando nós pregamos a palavra, falamos da palavra do Senhor, nós estamos semeando a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A semente que é lançada é a palavra do Senhor que é lançada. Glória a Deus. E aqui nos fala a respeito, aleluia, de 4 tipos de lugares que essa semente caiu. Aleluia. O primeiro lugar foi, aleluia, à beira do caminho. Muitas das vezes nós falamos da palavra do Senhor, a pessoa está aqui na igreja, ela ouve a palavra do Senhor, logo, aleluia, ela recebe a palavra, mas o inimigo vem e toma a palavra dela. Aleluia, aquela palavra não se enraiza, aquela palavra não tem profundidade. Glória a Deus, aleluia. E quando nós recebemos a palavra do Senhor e nós ficamos, aleluia, em dúvida daquilo que o Senhor está falando para nós, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o inimigo, ele rouba. E assim, aleluia, quer dizer, glória a Deus, aleluia, essa semente que caiu à beira do caminho, que fala que as aves do céu, elas pegaram, roubaram essa semente, aleluia, que foi caída. E assim é o inimigo da nossa alma. Se nós não tomar cuidado, nós vem para a casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não penetrar no nosso coração, o inimigo
fora, aleluia, glória a Deus, é boa. Vê aquela vida que a pessoa tinha ali fora. E aí ela pensa assim, não, na casa do Senhor está muito difícil, aleluia. E aí ela não vai gerar frutos. Aquelas espinhas, aquelas lutas, aquelas provações vai sufocando ela, vai sufocando as perseguições, vai sufocando. A pessoa aceita Jesus, chega lá em casa, fala que aceitou Jesus, que agora é crente, a pessoa começa a perseguir, vem as perseguições. Ah, agora você é crente, agora você é isso. E aí a pessoa não consegue. Aleluia, tem muitas pessoas sim que não conseguem permanecer na casa do Senhor, porque não olha verdadeiramente para o Senhor, olha para as coisas desse mundo, olha para as riquezas, aleluia, olha para os benefícios que o mundo dá, mas não olha que, aleluia, glória a Deus, que o que o Senhor dá é muito melhor, glória a Deus. E nem a semente que caiu em boa terra, aleluia, aquela sim gerou fruto. Essas outras 3 sementes, nenhuma geraram fruto, mas aquela que caiu em boa terra, fala na palavra do Senhor, aleluia, que ela gerou em 100, o outro em 60 e o outro em 30. Nós temos, aleluia, que ser essa boa terra, aleluia. E o que é essa terra que fala? É o nosso coração. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que abrir o nosso coração, aleluia, para a palavra adentrar no nosso coração e nós gerar frutos. Por isso que aquela semente que caiu em boa terra, ela gerou frutos. E nós temos que gerar frutos na casa do Senhor. Muitas das vezes, aqui na palavra do Senhor diz que um em 60, outro em 30, outro em 100. Aleluia, porque cada um de nós Deus chamou de uma maneira. Aleluia, uns para louvar, outros para pregar, outros para orar. Aleluia, então o Senhor vai fazer de acordo com o que é da vontade dele para cada um de nós. Aleluia, uns é somente chamado para orar, outros somente para pregar, outros somente para orar, mas o Senhor, aleluia, precisa de cada um de nós, e nós temos que estar com o coração aberto. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós temos que abrir o nosso coração, abrir essa terra que o Senhor quer dizer que na palavra, aleluia, para nós gerar frutos, assim como a palavra diz que essa terra boa, ela gerou frutos. Nós temos que gerar frutos para o Senhor, porque o Senhor, aleluia, é grandioso nas nossas vidas, o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos para o Senhor, aleluia, Ele vem nos